Congresso recebe medidas provisórias do acordo do governo com caminhoneiros. A crise dos combustíveis repercute no Senado. Em sessão extraordinária, senadores votam medidas provisórias para destrancar a pauta do plenário. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. A greve dos caminhoneiros mudou a rotina de muita gente e obrigou o governo a negociar durante todo o final de semana. Quem precisou de combustível enfrentou longas filas. Muitos brasileiros passaram horas nas filas de postos de gasolina. 2 horas e 10 minutos até agora. 2 horas já na fila. Para tentar acabar com a greve dos caminhoneiros, o presidente Michel Temer anunciou a redução de 46 centavos no preço do litro do óleo diesel por 60 dias. Além disso, foram editadas 3 medidas provisórias que tratam da isenção do pedágio para eixos suspensos de caminhões vazios, da contratação de caminhoneiros autônomos para 30% dos fretes da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e da definição de uma tabela mínima para o preço dos fretes rodoviários. As medidas que acabo de anunciar, repito, atendem a praticamente todas as reivindicações que nos foram apresentadas. Por isso, eu quero manifestar a minha plena confiança, a confiança do governo, no espírito natural de responsabilidade, de solidariedade e de patriotismo de cada um daqueles caminhoneiros que servem ao nosso país. Mesmo assim, muitos caminhoneiros continuaram paralisados. O abastecimento começou devagar e limitado. E quem esperou ainda pagou mais caro pelo combustível. Eu acho um abuso, né? Porque eu creio que estão aproveitando da situação para colocar um valor desse absurdo, né? Como tem muita procura, estão se aproveitando para colocar esse preço aí. E a segunda-feira começou com reunião ministerial. O governo estima que o custo total das medidas para o fim da greve seja de 13 bilhões e meio de reais até o fim do ano. Então o governo está fazendo um brutal esforço para poder resolver esse problema, fazer com que os caminhoneiros voltem a trabalhar, voltem a transportar e o país volte à normalidade. Todos sabem o custo que nós estamos tendo. Então, Procon e CAD, sim, tem um papel fundamental para monitorar isso aqui, porque isso tem que chegar na bomba. Tá certo? Alguém tentar se apropriar deste recurso no meio do caminho, na situação que a gente está vivendo, é algo bastante complexo. Nós fizemos a nossa parte, agora esperamos que a outra parte também cumpra com a sua, que já começou a cumprir. É bom que a gente faça esse registro e que nós queremos ver se conseguimos acelerar esse processo com a maior velocidade possível para dar tranquilidade à família brasileira. E as medidas provisórias do acordo do governo com os caminhoneiros já chegaram ao Congresso. A repórter Karine Beluso acompanhou a repercussão do acordo entre os senadores e tem mais informações. Boa noite, Karine. Hoje teve sessão extraordinária, não é? Sim, teve sessão extraordinária nesta segunda-feira. E para ajudar a solucionar a crise, os senadores analisaram as 6 medidas provisórias que trancavam a pauta. O objetivo é abrir caminho para votar o mais rápido possível matérias relacionadas às propostas do governo para o fim da greve dos caminhoneiros. E as 3 novas medidas provisórias editadas pelo Executivo começam a tramitar aqui no Congresso. Mas antes delas seguirem para os plenários das 2 casas legislativas, elas precisam ser analisadas por comissões mistas, ou seja, compostas por senadores e deputados, como define o regimento interno. E a crise dos combustíveis repercutiu muito hoje aqui no Senado, tanto nos discursos em plenário como nos corredores da casa. Confira. Vamos primeiro tentar resolver o impasse que o Brasil está vivendo, com muita união, com muita tranquilidade, e a partir daí vamos procurar tecnicamente solucionar todos os óbitos que possam ser colocados. Vamos cobrar agora o cumprimento de palavra dos grevistas. Vamos cobrar o entendimento e vamos cobrar que
deixem de paralisar o país, causando um imenso prejuízo e um imenso problema que está sendo criado para toda a sociedade brasileira. Nós não podemos aceitar que a conta da incompetência do governo, da irresponsabilidade do governo, mais uma vez recaia para o contribuinte. Nós entendemos que é necessário haver um debate sobre a política de preços, a composição de preços dos derivados do petróleo e outros temas importantes, como a importação de derivados, como a subutilização das refinarias. Não é só o diesel, né? Eu vi movimento aqui de motoboys, eu vi movimento de taxistas ou daqueles que usam aplicativos. Há um desconforto generalizado e a preocupação é que isso, quanto mais alto o preço do combustível, mais a tendência é aumentar também os produtos que eles transportam. Não é justo tapar o buraco da corrupção, colocando a mão grande no bolso dos consumidores brasileiros de combustíveis. Afinal, não foram os brasileiros que assaltaram a Petrobras. Como se sabe, até 2015, os preços da gasolina e do diesel eram influenciados por decisões do governo, que chegou a usá-los como instrumento para controlar a inflação, o que causou prejuízos bilionários para o caixa da estatal. Desde 2016, entretanto, a política de preços da Petrobras mudou e passou a acompanhar as oscilações internacionais. Para que se tenha uma ideia disso, no início de 2016, o preço do barril estava em $30, enquanto que na semana passada o barril do tipo Brent, negociado na Bolsa de Londres, atingiu o maior valor de 2014, desde 2014, $80. E um outro item, uma outra matéria foi aprovada nessa sessão extraordinária desta segunda-feira. O requerimento de urgência para que vá direto para o plenário, não passe por comissões, vá direto para o plenário, o projeto da isenção do PIS/COFINS sobre o óleo diesel. O projeto deve ser votado ainda nesta semana. É com você, Eni. Obrigada, Karine, pelas informações. Recursos do Fundeb poderão ser usados para custear a permanência de crianças de até 3 anos em creches privadas. Isso é o que prevê uma proposta em debate na Comissão de Assuntos Econômicos. Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação. No Brasil, crianças de 0 a 3 anos só precisam ir para a creche se a família quiser. Mas a lei diz que os municípios são obrigados a atender a demanda, o que ainda não acontece. Segundo o IBGE, quase 70% das crianças brasileiras nessa faixa etária não estão em creches públicas. Agora estou sem trabalhar para cuidar delas porque não tem creche. A Maria Diamantino só conseguiu vaga para a filha depois de entrar na justiça. Eu entrei com recurso, pela Defensoria Pública, aí que foi para o fórum, aí que eu consegui. Demorou 1 ano e 3 meses. Uma das metas do Plano Nacional de Educação é o atendimento de pelo menos 50% da procura por vagas até 2024. Uma proposta que está em debate aqui no Senado prevê o repasse de recursos do Fundeb para que creches privadas possam atender crianças que não conseguiram vagas em creches públicas. De acordo com a proposta, esse repasse seria feito como uma espécie de vale-creche a ser concedido a famílias de menor renda. De acordo com o texto, se os recursos do Fundeb forem insuficientes, a União deverá fazer a complementação. O projeto prevê ainda que as creches privadas que participarem do programa deverão ser cadastradas e poderão ser fiscalizadas e avaliadas pelo poder público. Em alguns lugares a gente encontra reserva no fundo, mas não tem essa liberação para fazer a contratação com a iniciativa privada.
nós estamos regulamentando essa parceria. E, logicamente, o recurso que tem hoje, que poderia ser utilizado para as creches, nós temos as creches paralisadas em várias cidades de todo o país, com recurso no fundo, mas não tem como utilizar, porque não tem as obras físicas feitas em todo o país. A professora Catarina Almeida, que faz parte da campanha nacional pelo direito à educação, acha que o projeto não resolve o problema e ainda pode trazer um impacto grande ao Fundeb. Quando a gente aprova um projeto desse, é retirar das escolas públicas, né, da educação pública, aquilo que já é pouco. Então, pode ser que a gente precarize ainda mais o atendimento que temos, e aí pode ter, inclusive, uma compreensão errônea por parte da população que pode correr para o setor privado. Então, na verdade, a gente corre o risco de encaminhar, né, ou de repassar com esse projeto muita verba pública para instituições privadas. Realmente seria o governo construir creches suficientes para essas crianças todas, né, dos municípios, mas como paliativo, enquanto se constrói as creches, eu acho que não pode deixar as crianças fora da creche. Como teve o ProUni, que botou mais gente na universidade, os meninos pobres estudavam nas escolas particulares e o governo pagava. Então, também pode acontecer isso com as creches, sim. Eu sou favorável a esse projeto, desde que a criança seja carente e desde que a creche seja de qualidade. Fundamental é que sirva ao país, sirva ao público, não é que seja de propriedade do Estado ou não. Agora, precisamos de uma meta, de garantir que toda criança, desde a primeira infância, vai começar seu processo educacional. Esse sim que é o compromisso fundamental. O tema do especial Cidadania, que vai ser publicado amanhã no Jornal do Senado, é poluição sonora, uma das principais reclamações entre vizinhos de bares e restaurantes. Mais informações com o jornalista Márcio Maturana. Depois das 10 horas da noite não se pode fazer barulho, certo? Em parte. Na verdade, não se pode fazer barulho hora nenhuma. O especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira informa regras nacionais numa tabela que especifica o nível máximo de ruído de acordo com o ambiente e com o período da noite ou do dia. O repórter Ricardo Wessing ouviu especialistas sobre o tema e vizinhos de bar que entraram na justiça contra a poluição sonora. Respeitar esses limites é importante porque a exposição ao barulho pode causar várias doenças, não só de ouvido. É por isso que o Congresso analisa uma série de projetos que determinam a redução do volume no dia a dia, como mostra a reportagem. O especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras no Jornal do Senado, que pode ser lido na versão impressa ou em senado.leg.br/jornal. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Fique agora com o programa Argumento. O convidado de hoje é o senador Paulo Paim. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.